Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta quarta-feira, 8 de janeiro, dia do fotógrafo. Eu me considero fotógrafo amador, tive inclusive laboratório em casa, eu vendia pôster que eu produzia em casa, lá nos tempos de estudante. Mas gosto muito de fotografia e entendo muito bem que é preciso ter o olhar da beleza para fazer uma foto. Eu posto minhas fotos no Instagram, foto que eu faço no dia a dia. Queria homenagear aqui dois amigos, o Hermínio Oliveira e o Sérgio Said. Usando o nome deles, homenagear todos os fotógrafos com quem eu já trabalhei. O dia de hoje foi escolhido porque foi o dia em 1840 em que chegou a primeira câmera fotográfica ao Brasil, que seria um daguerreotipo. Foi o Daguerre que inventou, que anunciou na Academia Francesa, em Paris, no ano anterior, em agosto do ano anterior. Deixa eu ver que dia exatamente. No 19 de agosto de 1839. E em 8 de janeiro de 1840, a câmera já estava aqui, trazida por um monge francês chamado Louis Comte. E quem foi que usou pela primeira vez? O imperador Pedro II, que é tido como o primeiro fotógrafo do Brasil. E hoje é aniversário de um amigo que é um desses homens que podem simbolizar o país. Osiris Silva, está fazendo 94 anos hoje. Nós nos conhecemos há 52 anos, 53 anos. Desde então somos amigos. Nunca me aproximei dele quando ele estava no poder. Ele englobou 3 ministérios, se tornando ministro da infraestrutura. Foi presidente da Petrobras, mas quando eu o conheci, ele estava organizando a Embraer. É um dos fundadores da Embraer que ele presidiu. É um desses pró-homens do Brasil. Depois ainda fez uma empresa de produção de pele artificial para salvar as pessoas com queimaduras graves. Osiris Silva, 94 anos. Um orgulho ser seu amigo. Que bom que o Brasil tem gente da sua estirpe. Bom, vamos em frente. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Nosso encontro de hoje começa falando de Lula, mas vai falar também de Maduro, de Trump e de Bolsonaro. Lula organizou hoje, na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, uma festa pela democracia, pelo 8 de janeiro de 2 anos atrás. Foi pouca gente, pouquíssima gente. Ele, inclusive, passou recibo. Ele chegou a dizer que se tivesse só uma pessoa já seria o suficiente. Ou seja, reconheceu a escassez de povo na praça. Lá dentro tinham umas 400 pessoas entre convidados. Importantes, estavam lá ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin, o Zanin, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, e estava lá dentro o ministro da Defesa e os 3 chefes militares. Eu não os vi descendo a rampa nem indo para a Praça dos Três Poderes. Ministros em geral e artistas, o vice Alckmin, tinha umas 400 pessoas lá dentro. Lá fora, o Poder 360 contou 1.200 pessoas, no máximo, no topo de gente. Lula falou uma série de platitudes, mas falou como se fosse juiz, julgador. Ele disse: seremos implacáveis. Os responsáveis pelo 8 de janeiro estão sendo investigados e punidos. Aí eu lembrei que, em 2006, no governo de Lula, 500 invasores depredaram a Câmara dos Deputados. Movimento de libertação dos sem-terra, conduzidos pelo Bruno Maranhão, que foi um dos fundadores do PT, e foi o primeiro presidente do PT em Pernambuco. Houve 24 feridos, viraram carro, quebraram computadores, obras de arte, enfim.
esse Bruno Maranhão, além de fundador do PT, presidente do PT, é filho de usineiro, né? Morador de apartamento em Boa Viagem. Ele já morreu faz uns 7 anos. Foram soltos logo, foram presos lá os bagunceiros, foram soltos porque eram primários e não apresentavam risco, né? Aí eu fico pensando, né, eu vi agora uma declaração da advogada da Débora, a cabeleireira, que escreveu Perdeu o Mané com batom, não estragou a estátua foi lavada logo, contando que ela pediu 2 vezes, pediu desculpas numa carta escrita do próprio punho, pediram 2 vezes soltura dela, foi negada liminarmente pelo ministro Moraes, alegando que ela representa grave risco à ordem pública. O pessoal que quebrou lá em 2006 não teve problema. Ela tem 2 filhos, um de 6 anos, outro de 9, que gravaram mensagens, né, pedindo pela mãe. São mensagens muito chocantes. Bom, voltemos ao discurso do presidente, né? Ele, lá pelas tantas, ele disse: eu sou amante da democracia. Não sou nem marido. Eu sou amante da democracia porque, na maioria das vezes, os amantes são mais apaixonados pela amante do que por suas mulheres. Teve gente ingênua que interpretou, que viu um olhar de Janja, interpretou como se fosse um olhar de reprovação. Muito pelo contrário, né? Essa frase veio do inconsciente de Lula, que é a verdade, passou por cima do superego, que é a censura, e o consciente jogou, né? Agora eu pergunto o seguinte, né? Será que na sexta-feira ele vai trair a amante, democracia, com uma representante dele na posse ilegal de Maduro? A gente fica pensando. Bom, por falar em Maduro, o parlamento venezuelano, que está a serviço de Maduro, declarou persone non grate, ou seja, pessoas não serão bem recebidas na Venezuela, muito pelo contrário, pelos gritos lá, que vão prender todo mundo. 9 ex-presidentes latino-americanos de 7 países. 7 países. Os ex-presidentes da Colômbia, do México, do Paraguai, do Panamá, da Bolívia, do Equador, da Costa Rica, viriam como garantes, ou digamos assim, como guarda de honra, trazendo o presidente eleito Edmundo González, que foi muito bem recebido por Biden na Casa Branca, teve uma conversa franca, cordial e produtiva com ele, né? E depois ainda conversou com um futuro assessor da presidência Trump sobre assuntos estratégicos. E viriam, então, todos para dar posse. Então, já avisaram, todos serão presos, inclusive o Edmundo González. Aliás, a guarda venezuelana, bolivariana, já prendeu o genro dele, que estava levando os netos dele para a escola, já cercou a casa da mãe da Maria Corina Machado, e distribuiu armas para milícias. A guarda bolivariana, a polícia, os militares em geral estão todos armados e prontos para evitar qualquer tentativa de impedir a posse ilegal de Maduro, né? Aí eu fico pensando, né? Bom, Bolsonaro não está nesse grupo, certamente foi consultado pelo grupo, mas ele está sem o passaporte ficou com... Foi retirado pelo ministro Moraes, né? E Bolsonaro foi convidado para a posse do Trump. O Inauguration Day, 20 de janeiro. Foi convidado, é um convite pessoal do presidente Trump, e o advogado dele vai pedir a Moraes
autorização para usar o passaporte e depois devolver de novo, depois da viagem. Eu não sei se Trump pode mandar um passaporte americano, ad hoc, né, só para essa missão. Aí, não sei, vai ficar uma coisa estranha. Mas, a propósito, né, eu fui checar, porque eu vi, inclusive na primeira página de jornais, dizendo que Trump anunciou que ia anexar a Groenlândia, o Canadá, o Canal do Panamá. Será que é? Aí eu fui ver no noticiário real, da BBC, por exemplo. E não foi nada disso. Foi uma entrevista coletiva em que ele diz assim, pois é, o Canadá a gente gasta bilhões para garantir a defesa do Canadá. A gente compra carros, madeira, laticínios do Canadá. Não é como se o Canadá fosse um estado dos Estados Unidos. Depois falou da Groenlândia, da importância estratégica da Groenlândia, o tamanhão da Groenlândia. Você sabe que a Groenlândia, lá no mapa a gente não tem a noção. O tamanho da Groenlândia é igual à soma dos estados brasileiros da Amazonas e da Bahia. Somos dois, aí vai dar o tamanho da Groenlândia. É um país com 57 mil habitantes, é escassamente povoado, mas tem muitas riquezas minerais, além Aquilo ali é uma guarda avançada do território americano, ou da América do Norte. A Groenlândia faz parte do reino da Dinamarca. E aí ele falou em comprar a Groenlândia. Ele disse, pois é, a gente poderia comprar a Groenlândia assim como comprar o território onde está o Canal do Panamá. Foi isso que ele falou. Ele não falou em anexar. Né? Aí alguém perguntou, o senhor pode usar força militar ou econômica para fazer isso? Eu disse, não, eu descarto essas duas. Né? Agora, é de interesses econômicos. Você sabe muito bem que se sai um navio de Nova York para ir para a Califórnia, tem que passar pelo Canal do Panamá. Antes passava lá pelo Cabo Horn, lá pelo Estreito de Magalhães. Por isso que o porto aquele porto chileno, agora me foge o nome, fica do lado de Vinha del Mar. Esse porto foi muito importante no tempo que os navios americanos faziam escala por lá para ir para ligar a Califórnia a Nova York. Bom, e a Groenlândia tem muitas riquezas minerais também. Né? Comprar? Que coisa estranha. Não. Sabem quanto custou a Louisiana, que os americanos compraram da França? Vamos ver aqui. Custou 15 milhões de dólares. Compraram da França. A França vendeu o sul dos Estados Unidos para os Estados Unidos. A Rússia vendeu o Alasca. A Rússia era um país com território nas Américas. E aí foi para trás do Estreito de Bering, porque os americanos compraram, pagaram 7 milhões de dólares apenas. Depois descobriram ouro lá. Né? Estranho? Não é estranho. O Acre foi comprado. Os brasileiros pagaram para a Bolívia 2 milhões de libras esterlinas pelo Acre. Então, aí fizeram um barulho danado. Só que não é, agora está claro. Agora vocês sabem por quê. Mas aí termino com duas perguntas. Né? Vai Bolsonaro ter o passaporte para ir à posse de Trump? Vai Lula manter a presença da embaixadora, testemunhando, avalizando, atestando a posse de Maduro como legítima? Ou vai cancelar a presença brasileira? A gente fica desejando, né, para a gente não passar o vexame de um dia aplaudir a democracia e no outro dia aplaudir um ditador. De Brasília, Alexandre Garcia.